Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maciel Fonseca, sou historiador e sou pesquisador no programa de pós-graduação em História. Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha relação com o Museu Mariano Procópio aqui em Juiz de Fora. Essa relação começou bem na minha infância, quando eu ia visitar o parque do museu com a minha família. Na ocasião tinha diversos animais, tinha pedalinho, algodão doce, tinha muita pipoca e posteriormente subíamos até a casa onde fica guardado o acervo, a parte artística, a mineralogia, os animais empalhados, o que era muito legal. Hoje, já adulto, eu tive acesso a esse material, a esse acervo do museu, que inclusive é aberto para todos os pesquisadores que fizerem uma solicitação de acesso ao museu. Então, através desse material, desse rico e farto material presente dentro do Museu Mariano Procópio, é possível você elaborar diversas pesquisas, sejam elas acadêmicas, sejam elas pesquisas para o dia a dia, e que contribuam e que tenham um impacto oficial, um impacto geral na nossa sociedade. Eu fiz essas pesquisas no âmbito do meu mestrado e do meu doutorado, e muito diferentemente, né, do que a gente imagina, o museu ele não é um espaço somente de exposição e de contemplação. A gente não vai no museu somente para olhar peças antigas ou peças modernas e contemporâneas, ou até mesmo para apreciar a arte. O museu também é um espaço de pesquisa, é um espaço de comunicação com a sociedade, é um espaço de integração de toda a nossa comunidade. E é nesse sentido que o Museu Mariano Procópio hoje oferece uma série de acesso a esses materiais para todos aqueles que estiverem interessados em acessar este material. Para a minha pesquisa em específico, na qual eu trabalho as relações estabelecidas entre os agentes políticos de Juiz de Fora e associações voltadas para assistência à saúde, eu pude ter acesso a diversos materiais que fundamentaram essa pesquisa. Imagina numa época em que as doenças eram constantes, não existia o SUS e a medicina não era avançada o suficiente para a criação de antibióticos, como é hoje. Este foi o caso da minha pesquisa, que no ano de 1900 foi fundada em Juiz de Fora a Liga Mineira contra a Tuberculose. A Liga Mineira foi elaborada por um grupo de pessoas, na maioria médicos e advogados ricos de Juiz de Fora, que puderam contribuir financeiramente para a construção de um centro de assistência para tratar pessoas com tuberculose ou outras doenças pulmonares. Na ocasião, vale lembrar que ainda não existia o antibiótico nem a vacina da BCG, que hoje existe e previne essa doença, mas que ainda assim, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma doença que está constante na nossa sociedade e que ainda mata, mesmo havendo essas medidas para combater e controlar a doença. Naquele momento, Alfredo Ferreira Lage, que foi filho do Mariano Procópio e dono do acervo, dono daquele casarão que foi doado à prefeitura, ele foi um dos principais doadores e defensores da causa da Liga contra a Tuberculose. Assim, hoje encontramos como parte integrante do acervo do Museu Mariano Procópio uma pedra de inauguração que constava o nome dessas pessoas ilustres que faziam essas grandes contribuições financeiras para viabilizar a construção de um chamado dispensário, que era um local no qual dispensavam receitas para tratar os doentes e também orientavam as pessoas que naquela época também tinham um grande contingente de analfabetismo. Mais de 80% da população não sabiam ler e por conta disso era necessário que outras pessoas transmitissem, muitas vezes através de cartazes ou através da fala, essas informações. Então, para isso funcionava o dispensário e Alfredo Ferreira Lage, dono do então Museu Mariano Procópio, era um desses principais fundadores. Além dessa pedra, tive acesso, por exemplo, a cartas
Tive acesso também a outros materiais muito interessantes, como livros raros presentes na biblioteca do Museu Mariano Procópio. Além disso, uma outra obra muito interessante que faz parte desse aparato de fontes históricas para minha pesquisa foi o leque, elaborado no ano de 1904 para uma festividade realizada com grandes nomes, com grandes convidados, em prol do levantamento de dinheiro para a construção desse dispensário, que foi finalizada a partir mais ou menos no ano de 1906, quando foi inaugurado. Esse acervo ele é muito rico, ele é muito plural, ele não se limita a pinturas e esculturas, você pode acessar a hemeroteca, cartas, livros raros, pedras preciosas, enfim, você tem todo um arcabouço material que é aberto, inclusive gratuitamente disponível à população e que pode ser utilizado como fundamento de pesquisa para remontarmos essa trajetória da nossa sociedade. Eu finalizo a vocês um convite para participar mais ativamente da vida do museu. Embora aparentemente ele esteja fechado, que ele é aberto a todos os grupos que queiram agendar uma visita, que queiram agendar uma pesquisa, e também você pode aproveitar o parque, que é um monumento histórico, para você fazer diversas atividades, não só atividades físicas, mas também piqueniques, levar crianças, filhos para diversão, conversas, enfim, o museu ele espera por você, ele atende a toda a comunidade e para que isso possa continuar a acontecer, é necessário que você faça parte dessa história, que você busque valorizar o museu, o seu entorno e a sua história. Muito obrigado, pessoal!